Bom, gente, eu quero anunciar a noite de hoje a presença do nosso querido irmão de Brasília, eh, que vai nos trazer, Nazareno Feitosa, que vai nos trazer o tema Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? O Nazareno é expositor espírita, facilitador do ESD, e administra um canal maravilhoso no YouTube com diversos temas, e é de Brasília, capital do nosso país. E eu quero, em nome da Associação Médico Espírita, em nome da capelania, uma vez mais, agradecer ao Nazareno pela presença tão ilustre essa noite e pelo que eu sei que ele vai nos deixar em termos de legado para essa noite. Nazareno, seja bem-vindo, a palavra é sua. É uma alegria poder estar aqui participando de mais uma reunião da Capelania Espírita, aí vinculada à Associação Médico Espírita do Espírito Santo. É uma terra que eu tive poucas vezes e tive a felicidade de dois amigos muito queridos de Brasília estarem morando aí pertinho, não é? Ao lado de Vitória, em Vila Velha, e eles inclusive já estão engajados aí em algumas casas espíritas, participando, inclusive convidando para o movimento, né, Brasil Sem Aborto, muito importante, são a Thelma Albano e o nosso querido Éder, amigos muito queridos aqui, que ficaram um bom tempo em Brasília. Eu conheci nos Estados Unidos, coisa curiosa, eles já moraram por lá também. Então, quero agradecer ao nosso irmão Odilson pelo convite, agradecer à nossa querida Carol pela toda a organização, todas as dicas, ela é muito cuidadosa, palestrante que for atrapalhadinho, assim, que nem eu, ela coloca nos eixos, né, dá todo aquele roteiro para a gente. Muito bem, meus amigos, então nós vamos ter o nosso estudo de hoje. Vamos lá, então, para os nossos slides. Eu estou fazendo aqui a referência ao livro Paulo Estevam, claro, essa obra extraordinária, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e do Espírito Emmanuel, né? Certamente uma das obras mais extraordinárias do nosso querido Emmanuel, pela psicografia abençoada do nosso irmão Chico Xavier. Há muitas palestras com esse título, eu vou utilizar várias delas aqui, então tem muita coisa do Simão Pedro de Lima, numa palestra que ele fez na Conferência Espírita do Rio Grande do Norte, vocês encontram no canal no YouTube da FERN, Federação Espírita do Rio Grande do Norte, do Haroldo Dutra Dias também, muita coisa, né? Acho que foi quem eu busquei mais informações. Uma palestra que ele fez em Munique, na Alemanha, está no canal do YouTube Paulo de Tarso Espiritismo. E também uma abordagem muito interessante, mais voltada ao aspecto psicológico, autoconhecimento. O Dr. Sérgio Lopes, ele é psiquiatra, né? E esteve no Conscious Living Spirits Group nos Estados Unidos. Foi virtual, uma palestra virtual, utilizando essas tecnologias de hoje. Então tem muito material deles. E muita coisa também do nosso seminário, que acabou ficando pequenininho, diante de tanta contribuição maravilhosa que a gente encontrou na internet. Então, qual será o nosso roteiro de hoje? Falar rapidamente da obra Paulo Estevam, fazer um breve resumo sobre Saulo de Tarso, né, para a gente entender quem era Saulo, e aí compreender a sua transformação em Paulo. Não foi uma mera mudança de nome, foi muito mais que isso. Fazer esse estudo do encontro de Paulo a caminho de Damasco com Jesus de Nazaré, e aí fazer perguntas importantes como ser ou fazer, né? Porque a pergunta que ele fez foi: que quereis que eu faça? Né? Falando na segunda pessoa do plural, vós, né? De uma maneira muito educada, muito respeitosa, como a gente faz, inclusive nas igrejas, etc. Mas a gente vai ver que tão importante quanto fazer vai ser transformar. E aí fazer essa análise do homem velho, Saulo, com o homem novo, Paulo, analisar um pouquinho sobre o deserto que ele também enfrentou e como identificar a nossa missão. Então a gente pegou várias informações dos vários expositores, muita coisa nossa também para estudar, focar. O nosso estudo vai ser sobre missão. Como identificar a nossa missão? O que é a missão? Como é que a gente faz a missão? O que os espíritos podem nos auxiliar nesse conhecimento, né? Então, sobre a obra Paulo Estevam, meus amigos, o Chico dizia
que a obra que mais tocava o seu coração era Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, realmente maravilhosa. Mas a obra que ele considerava assim, a obra-prima da literatura mediúnica dos espíritos pelo seu intermédio é a obra Paulo Estevam. Então vale muito a pena. O Odilson comentou aí sobre quem ainda não leu. Eu li já tem bastante tempo, tem 16 anos, eu me recordo, foi na época que eu estava na academia da Polícia Federal e pude ler assim com muita tranquilidade, à noite, sempre à noite, nos intervalos, e realmente vale muito a pena. Tem muitos ensinamentos, como a gente vai ver aqui. Então, o Simão Pedro de Lima fala em uma coisa interessante. Ele vai dizer que no livro Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento, nós vamos ter muitas narrativas de fatos, sobretudo. Tem ensinamentos? Claro que tem, mas é centrado mais em fatos, é um livro descritivo. Nas cartas de Paulo, né, escrita por ele, escrita por escribas a pedido dele, exceto a carta aos Hebreus, como Emmanuel nos traz essa informação, ali a gente vai encontrar ensinos, mas a maioria pontuais, ele se correspondendo com as diversas igrejas. E ali, claro, tem muita doutrina, tem muita coisa importante, mas a gente muitas vezes precisa contextualizar para quem que ele estava falando, o que é que estava acontecendo, qual era o problema que acontecia na igreja, etc. Então, tinha esse aspecto também que precisamos considerar. Mas no livro Paulo Estevam, nós temos fatos ricamente detalhados. Temos os pensamentos, as emoções, os sentimentos, palavras e ensinamentos de Paulo de Tarso. Então vale muito a pena considerar, estudar essa obra com todo esse carinho. Não é? Curioso também que perguntaram ao Simão Pedro sobre como Emmanuel havia escrito, né, a obra do encontro, que narrou o encontro de Paulo com Jesus, como é que ele, que foi senador, o romano Públio Lentulus, que também teve encontro com Jesus, se sentiu? Porque foi bem diferente. O senador não acreditou em Jesus, não quis segui-lo naquele instante. Então, a pergunta do Emmanuel deve ter certamente pensado: por que não fiz como Saulo? Como perdi tempo? Esta seria a postura correta. Né? E aí, no prefácio, a gente percebe a humildade de Emmanuel, colocando ali Paulo como um exemplo para todos nós. Né? Então, Saulo era um homem jovem, bem-sucedido, já era doutor do Sinédrio, apesar ainda de relativamente jovem, né? Um homem ainda jovem, já formado, mas jovem. Tinha muito conhecimento intelectual, né? Conhecia realmente a lei de Moisés, os profetas, enfim, com muito. Ele da escola dos fariseus, então eles aceitavam tanto a Torá como também os profetas. Né? Quando a gente fala lei, a lei se refere mais aos 5 primeiros livros, a Torá. Tinha um orgulho exacerbado, muito, muito forte. Tinha grande fidelidade à lei de Moisés, então isso era uma grande virtude de Saulo, mas uma firmeza excessiva, né? Uma firmeza excessiva que, inclusive, vai gerar aquela perseguição aos cristãos, porque ele quer impor a verdade, quer impor a sua verdade da sua escola religiosa para os cristãos, e depois vai ver que não era bem assim. Então, nós tivemos aí a sua perseguição aos cristãos, o apedrejamento desse grande discípulo que foi Estevão, que esta obra não narra só Paulo, mas narra também Estevão, Abigail, o seu pai, não é? Então, como a gente conhece muito pouco de Estevão, no Novo Testamento tem muito poucas referências, mas um espírito grandioso, que vai inclusive ser o mentor de Saulo, de Paulo, quando ele se converte, ele vai se aproximar dele, vai orientá-lo nessa segunda etapa com a sua transformação. A serenidade do discípulo, então, Estevão, quando é apedrejado, aquilo impressiona Saulo, porque ele já estava tendo várias e várias, ele teve muitos chamados por Jesus. Jesus tentou chamá-lo de todas as maneiras, de todos os modos, através de todas as pessoas que tinham ao seu alcance, através de Abigail, através do próprio Estevão, da visita lá dos apóstolos, enfim. E aquilo estava incomodando muito ele, incomodou a morte de Estevão. Como Estevão estava diante da morte, ali
reconhecendo então sua irmã, porque ele era Jesiel, não é? A Abigail não sabia que se tratava de seu irmão, vai ao seu encontro, ele ensanguentado, já nos últimos minutos, e ele vai elogiar Saulo, vai dizer, mas vai abençoar o seu casamento, dizer, Saulo deve ser um homem muito generoso e bom. Olha o que ele fala para aquele que mandara apedrejar. E aí vale a pena conferir os detalhes no livro paulisteiro. Ele vai enfrentar a morte de Abigail, né, mexendo muito com seu coração, aumentando a revolta dele por Jesus, porque ela se torna uma seguidora de Jesus, sobretudo com a influência de Ananias. E aí, tanto mais ele vai ter, né, a vontade de prender Ananias, porque ele considera que ele foi responsável pela morte de Abigail. Né? Então, no capítulo 10, no caminho de Damasco, nós vamos ter a descrição desse encontro. Não, a gente não vai ler aqui para vocês, mas eu só trazer aqui o que está destacado aqui em amarelo, vale a pena ver. Então, primeiro ele tomba do animal, então ele cai do cavalo, né? Do animal a gente não sabe exatamente aqui qual era, mas acho que era um cavalo, segundo o livro. Ele vai ver a figura de um homem de majestática beleza, né, que é Jesus, dando a impressão que descia do céu ao seu encontro. A túnica é belíssima, etc. Não é? E ele vai perceber que os olhos, não é, emanados de simpatia e amor, ilumina a filosofia grave e terna onde pairava uma divina tristeza. Claro, Saulo estava perseguindo Jesus, né? E aí ele vai escutar com uma voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente deveria sempre perguntar o porquê de nossas ações, evitaríamos muitos erros, né? Fazer o autoconhecimento nessa área do porquê. E ele então vai interrogar: quem sois vós, Senhor? E aureolado de muita luz e de uma inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. E aí ele começa, né, ele se vê chorando, etc., envolvido, ele está assim, perceber, ele cai de joelhos, e ele vai realmente perceber pela grandiosidade daquele espírito que aquele era o Messias, né? Que Abigail estava certa, que os discípulos do caminho também estavam corretos, né? E vai dizer que o amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia. Né? O Jesus, então, tinha que ter muita misericórdia, porque estava vindo falar com ele, que era seu perseguidor, daqueles discípulos mais fiéis. E tudo em um minuto aquilo se passa. E ele faz essa transformação rápida ali, essa consciência muito rápida, né? E ficou vergonha também, mas vai dedicar fidelidade e dedicação àquele Messias de Nazaré. Então percebe Jesus contemplando carinhosamente, o mestre lhe toca os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Né? Quantos chamados ele teve, quantos sofrimentos ele experimentou, né? Porque ele estava realmente equivocado e, ao mesmo tempo, servindo como um despertar para Saulo seguir Jesus. Porque o Cristo chamara por todos os meios, de todos os modos. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Né? Vocês vão ler esse trecho lá na íntegra para se emocionar, tá? Certamente o Salvador se apiedara dele, ele era ovelha perdida, e Jesus era o pastor amigo. Então ali ele percebe que foi um gesto de amor. Naquele instante ele vai dizer a Jesus de entregar-se a Jesus para sempre. Né? Ele vai falar isso para ele. Vai se entregar ao Cristo como simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando na senda escura das iniquidades humanas, no instante decisivo do seu destino. E ele vai então dizer, olha a frase que ele vai dizer, né? Senhor, que quereis que eu faça? Então ele não vai se justificar, se lamentar, não, ele não vai perguntar, vai querer dizer, então eu vou fazer isso, vou fazer não. Ele se coloca na posição humilde, perguntando o que Jesus gostaria que ele fizesse, né? Ou seja, que ele reparasse o tempo perdido, que o que ele deveria seguir, o que ele deveria fazer. E vai dando mostras da nobreza, da lealdade, né? Percebe o amor de Jesus e ele não escolhe tarefas importantes, porque muitas vezes a gente vai, se oferece para o serviço e fica
né? Não se incomoda. No livro Nosso Lar tem uma senhora que não se encontrava com nenhuma tarefa, tinha acumulado muitos poucos bônus hora, vai falar com o ministro e precisava realmente trabalhar. Como André Luiz vai aceitar humildemente trabalhar como um simples faxineiro no Ministério do Auxílio. Ele vai se colocar como um ínfimo servo e humildade queria realmente a cooperação do mestre, oferecendo a sua cooperação, aliás. E aí percebeu Jesus contemplando mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade dos homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. O que convém fazer. É interessante. E aí vocês vão seguir a história lá no livro, realmente merece ser lido, relido, estudado, né? Há vários estudos aí sobre o livro, vale a pena também acompanhar as palestras sobre o livro Paulo Estevam. Vamos então fazer uma análisezinha do simbolismo, aqui quem trouxe foi o Sérgio Lopes. E ele vai dizer que a queda do cavalo, né, todos nós temos um momento de uma queda, da queda do cavalo. Ele vai dizer que são sofrimentos, como a gente tem, e eles são necessários para a gente despertar. E ele vai dizer que a própria pandemia que a gente está enfrentando não deixa de ser uma queda do cavalo. Agora, será que nós vamos voltar para o nosso cavalo do orgulho? A gente tem que pensar nisso. Ou vamos aproveitar realmente a lição, né? Ele ficou cego para ver melhor espiritualmente. Né? Você lembra que os seus olhos ficaram cobertos de escamas até serem curados por Ananias, aquele a quem perseguia. Antes ele enxergava fisicamente, mas estava cego espiritualmente. E agora cego enxergava melhor. Que coisa curiosa. Será que continuaremos cegos após a pandemia? O que é que esse flagelo destruidor, né? Porque em O Livro dos Espíritos a gente aprende sobre os flagelos destruidores e a gente vai compreender que tem ali um aprendizado, certamente uma lição. Vamos aprender o quanto antes e vamos sair daqui diferentes e transformados. Vejam que foi preciso suspender as viagens para fora, né? Ficou um tempo que ninguém podia viajar, com muito problema aí com as companhias aéreas, e para fazermos a grande viagem interior. O simbolismo da expressão levanta-te, o Sérgio vai lembrar que é renasça, ou seja, aquele homem velho contra o homem novo, com seus esforços, ou seja, levanta-te, não é assim, eu vou te levantar, não, levanta-te. Interessante, né? Cada palavra merece ser meditada, evolua. Né? Quando ele fala, entra na cidade, que te será dito o que convém fazer, ele vai dizer o seguinte, primeiro, não se preocupe com aqueles que você perseguir, os cristãos, eles vão lhe acolher, né? Conviva com as pessoas, não é para viver no alto das montanhas, isolado do mundo, uma vida de contemplação, como está lá no Livro dos Espíritos, que seria, muitas vezes, um tanto de nosso egoísmo ainda. Quando ele fala que lá te será dito o que convém fazer, então é para aguardar. Não vou te dizer agora, não, aguarde, aprenda a aguardar. E escute os conselhos, sobretudo de Ananias, esse grande discípulo, seguidor de Jesus, que conversava com Jesus. Não é? Jesus aparece a Ananias em sonho, dizendo que ele fosse procurar Saulo em determinada casa. E olha que coisa curiosa, né? Ananias deve ter pensado, mas senhor, aquele lá que vem estar me perseguindo, o senhor não está equivocado, não, aquele lá é para eu ir atrás dele, né? E ele vai lá confiando, realmente, isso falta muito em nós, a confiança irrestrita realmente em Deus. E ele vai e cura, impondo suas mãos nos olhos de Saulo, e ele vai ficar bom. Mas olha qual foi a resposta de Ananias para Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, eu estou aqui para o trabalho. O que é que você quer, né? Ele vai dizer que Jesus esclarece a ele que iria mostrar para Paulo o quanto ele necessitaria padecer em meu nome, uma série de questões, vai ser bem interessante. Só que Saulo ainda, né, muito cheio de orgulho, vai querer fazer logo uma palestra na sinagoga para os judeus ali, os judeus ortodoxos. Imagine, porque ele achava que era conhecido, então todo mundo escutava, todo mundo ia prestigiar a sua palestra, como de fato foram, mas foi um fiasco, né? Então, primeiro, a gente analisar a disponibilidade de Saulo. O que queres que eu faça? O erro, ele já quer ser evangelizador em Damasco. Então, ele
muitas vezes a vaidade intelectual, o nosso orgulho, né? Ele estava impactado, mas não preparado. A gente tem que se preparar antes da tarefa, né? Isso era apenas uma consequência do orgulho e do narcisismo que muitas vezes a gente alimenta. E não, ao contrário, depois do fiasco lá na sinagoga, quando ele vai pregar, né, conviver, sobretudo, não foi pregar, foi lá conviver e ajudar na igreja cristã de Damasco, igreja no modo de sentido de reunião de pessoas, porque não era uma igreja propriamente dita, as pessoas se reuniam numa casa alugada de uma mãe que tinha um filho paralítico, num cantinho, assim, realmente poucas pessoas, não era um público extremamente simples, pescadores, pessoas humildes, camponeses, é um público diferente do que ele estava acostumado, e lá ele vai conhecer a fraternidade genuína, né? É como lá no prefácio de Nosso Lar, a gente lembra que o Emmanuel vai dizer que todos nós precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, a gente precisa sim do conhecimento, mas sem o conhecimento, sem a espiritualidade, não é a mesma coisa. Teve uma preparação. E Ananias vai dizer para eles, olha, Jesus esperou décadas antes de começar a sua missão. Na verdade, vocês lembram que ele só começou realmente depois de adulto, ficou um bom tempo aí, segundo Humberto de Campos, trabalhando na oficina da carpintaria com seu pai, José, né, com muita simplicidade, enchendo a casa de alegria, de bom ânimo. Davi, do mesmo modo. João Batista, né, quanto tempo ficou se preparando no deserto para começarem a evangelização dos outros, né? Então, primeiro, nós precisamos ser. É diferente de falar ou até de fazer. A gente precisa realmente ser, e não somente parecer. Temos que entrar em contato com aquilo que nós somos, né? Então, o que é que realmente nós somos? Precisamos fazer o autoconhecimento. A gente tem um seminário completo, são cerca de 5 horas de duração. Quem quiser conferir lá no nosso canal no YouTube, é Nazareno Feitosa, o nome do canal, tá? A gente não vai poder falar aqui, mas claro, a gente lembra da questão 919 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a obra fundamental, primeira e principal da obra de Kardec, porque dela vão nascer os 4 outros livros das obras básicas. Tem a questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então é muitíssimo importante a gente descobrir quem somos nós para poder realmente fazer a tarefa da melhor maneira e saber realmente qual será a nossa missão. Então, a gente está usando aí a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Brasileira. Tá? Então, quem somos nós? Aí o Sérgio Lopes faz umas interrogações. Né? Ele fala que nós buscamos fora a realização, sucesso, e aí nós somos vítimas do nosso orgulho, enquanto nós temos que buscar dentro, na família, como Jesus vai ficar na família tantos anos. É interessante. Tem muito aprendizado, não é por acaso que a gente está naquela família. Então, tem o ser, que é diferente de parecer, de fazer, da nossa profissão, dos nossos títulos. Não, não, quem realmente somos nós? Buscar a simplicidade, que é uma virtude que, aliás, tem sido muito esquecida por nós, né? Mas uma virtude muito presente no Evangelho de Jesus, nos primeiros cristãos, em vez do narcisismo. E aí vamos começar a comparar Paulo com Saulo. Quais foram as grandes transformações? Né? E aí nós temos que nos perguntar, diz aí o nosso querido Sérgio, quem éramos nós na infância, quais eram nossos sonhos, nossas aspirações, nossas alegrias, o que nos fazia felizes, meus amigos, o que era suficiente para nós. Será que nós estamos ali hoje cumprindo aqueles sonhos da infância? Ou será que nós estamos tão perdidos, né, criando tantas máscaras, tantas coisas, não é? Ele vai dizer uma frase que eu achei fantástica. Ele vai dizer que o objetivo principal de uma psicoterapia é auxiliar a pessoa de modo que ela consiga se transformar nela mesma. Olha que coisa interessante. Se transformar em quem? Em nós mesmos. É retirar, então, as escamas, né, como estavam nos olhos de Saulo, as máscaras, os títulos que nós mesmos colocamos sobre nós. Descobrir realmente o que nos faz sentir vivos. O que é que faz a gente sentir vivo? E eu recebi no WhatsApp, de vez em quando chega coisa muito boa, não é? Essa frase aí desse canal, Silêncio Divino, eu não conheço, não posso
nem referendar, mas eu achei muito bonito. Ele diz assim: a maior parte do tempo que você se sente sem energia não é porque você fez muito, mas porque você fez pouco do que faz você se sentir vivo. Então, a gente fica cansado não é porque a gente fez muito, não. É porque o quê? Que a gente fez pouco daquilo que nos faz sentir vivo. Quais são os nossos talentos? Quando a gente começa a trabalhar naquilo que a gente tem, a nossa vocação, o nosso chamado, nossos olhos brilham, não é? Como é importante, então, identificar isso para que a gente seja muito mais feliz e possa cumprir de melhor maneira a nossa missão. E no encontro de Paulo com seu pai, o Isaac, né, que ficou muito magoado, muito é, decepcionado com aquele seu filho, que era a grande promessa ali dos judeus. Inclusive, sua mãe morre de desgosto da conversão de Saulo em cristão. Não é? O pai achou que a firmeza seria mais adequada, né? Em vez de ser terno, não. Ele, em vez de usar ternura, ele vai ser firme, vai criticar Saulo. E aí a gente vai perceber que havia muito do pai de Saulo, do Isaac, naquele homem, em Saulo. Por exemplo, a sua inflexibilidade. Ele é inflexível. Não? Naquela hora, apesar de Saulo estar chorando, está ali pedindo, né, humildemente a ajuda do pai, chega cansado, doente, mas aí o pai se compadece, manda entregar um saco com recursos, né, com recursos amoedados para ele ter, e foi uma grande ajuda para ele também. E aí a gente lembra da espada que Jesus nos menciona, porque ele fala dessa espada, da divisão. Né? Então, quando o homem faz a sua transformação, muitas vezes, abraça a sua missão, quantas vezes vai o pai ficar contra o filho contra o pai, né? E ao mesmo tempo ele convida aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, seguir ali a sua missão e aceitar a sua cruz, aceitar a sua expiação, etc. Muito importante, está lá em Mateus, está lá no Sermão do Monte, isso é parte do Sermão da Montanha também. E a simplicidade da disciplina. Então, ele seria um tecelão anônimo, como Jesus foi o filho do carpinteiro, andaria a pé, os rigores, né, do trabalho lhe fariam bem, trabalharia, estudaria o Evangelho e ele aprenderia com o exemplo de Áquila e Prisca no deserto. Olha que coisa interessante. Como o exemplo nos transforma. Ele entender como é que os cristãos realmente deveriam se relacionar, como é que a gente deveria ser, a fraternidade autêntica que a gente deve buscar também. E aí, o Haroldo também faz uma comparação com a missão de Kardec. E Kardec tem um chamado também. Tem um convite para ver mesas se mexerem, né? Que coisa curiosa. E, ao mesmo tempo, útil, assim. Mas aí a gente vai perceber que ali o grande missionário tem aquele chamado. O Espírito Verdade vai falar sobre a sua missão na doutrina espírita, vai dizer que outros poderiam substituí-lo e orientam a não falar sobre ela, porque ele ia ter muitos inimigos. E Kardec viveria menos tempo por causa da tarefa. Olha, Kardec é esclarecido, olha, você viveria mais se não abraçar essa tarefa, que vai lhe consumir muitas forças, não é? E, ao mesmo tempo, a providência divina, que também está lá no livro Obras Póstumas, nessa comunicação na casa do senhor Boldan, da sua filha, na senhorita Boldan, em 56. Olha a pergunta de Kardec, falando para o Espírito Verdade. Dissestes que serás para mim um guia e que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, vocês vão me ajudar materialmente também? Questão financeira, etc. Né? Como é que eu vou me virar para ter essa missão tão difícil, tão grandiosa? E o Espírito Verdade vai dizer que nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, os nossos mentores vão nos ajudar a viver, porque eles nos amam e dos espíritos nobres. Então, a gente vai receber a providência divina, é um fato que a gente vai perceber com muita clareza. E a primeira bem-aventurança narrada por Mateus, não é? Como vocês sabem, no Sermão da Montanha, é por acaso ou será que tem alguma ordem? O Simão Pedro de Lima tem uma outra palestra só falando dessas bem-aventuranças, e ele faz uma escala mostrando por que elas são naquela ordem e vai falar da importância
da humildade. Né? E a gente lembra Jesus nos falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui Kardec, com muita lucidez, vai traduzir como os pobres de orgulho, ou seja, os humildes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estudar. Então, Saulo precisava se tornar mais humilde e ele vai fazer isso. Né? E coisa curiosa, na questão 558 de Livro dos Espíritos, eu fiz um resumo aqui, tá, pessoal? Porque na pergunta Kardec já começa a responder, os espíritos complementam, porque Kardec não era um secretário, ele era um missionário, era um espírito daquela falange do Espírito Verdade. A gente vai ter a informação que a missão dos espíritos é se autoaperfeiçoarem, a gente se melhorar. É a gente se melhorar. Quanto mais a gente se melhora, a gente vai ajudar mais os outros, mais e melhor. Concorrendo, ou seja, colaborando com a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, do qual são ministros. Aí ele já está falando dos espíritos superiores, né? Nós vamos executar a vontade de Deus. Então, um colega meu vai dizer que, assim, Nazareno, a frase mais difícil do Pai Nosso é essa: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. E na busca da nossa missão, nós temos que buscar qual será a vontade de Deus para nós. Né? E o que é essa missão, essa construção desse reino de Deus? Porque as palavras que mais Jesus falou no Evangelho, se vocês forem fazer lá uma pesquisa, as palavras que mais se repetem são reino dos céus, reino de Deus. E no livro Boa Nova, de Humberto Campos, por Chico Xavier, da editora Febre, nós vamos ter a informação do próprio Mestre que esse reino é obra divina no coração dos homens, não é fora. É no nosso coração. O trabalho é importante, mas é para promover também essa transformação. Ele é importante por causa da transformação que ele vai fazer em nós, tá? Então, a gente vai ter parâmetros principais. Primeiro, a gente vai fazer o bem, o que é certo, não é? Isso sempre. Isso é um roteiro, isso aí não precisa nem saber, ninguém dizer. Mas o que é o bem? O que é o bem está lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, nessa terceira parte. Nós temos a informação de que o bem é tudo que está de acordo com a lei divina. E o mal é o que tudo está em desacordo com a lei. Então, seguir a lei divina, seguir a lei de Deus. Né? E Saulo sabia que Jesus, então, era o Messias do judaísmo, aquele Messias que os profetas judeus anunciavam. Então, tanto ele buscou informações na lei, no Antigo Testamento, como também em Jesus. Então, ele tinha muito conhecimento. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos muitas informações com a doutrina espírita. O conhecimento é importante, pessoal, mas precisamos desenvolver a confiança em Deus, a fé dos primeiros cristãos. Quando a gente lê o Atos dos Apóstolos. Tem, inclusive, ele em filme no YouTube. É um filme que é versículo por versículo, é extremamente fiel ao Atos dos Apóstolos. Tá? E vocês vão ficar encantados. Meu Deus, olha como é que eles eram, como nós estamos longe desse povo. Né? Como tem muita gente a se melhorar. Então, o Haroldo lembra que o trabalho gera créditos, mas não importa tanto. E o mais importante é o quê? É a iluminação interior, melhorando seus valores do coração e do intelecto, como está no livro Consolador, na pergunta 255. Então, quando a gente se ilumina, como por exemplo o Chico Xavier, a gente fica pensando, o que a gente precisa fazer? Não precisa fazer isso, precisa fazer aquilo tudo, tem que fazer um... Não, na verdade, quando a gente vê o Chico se iluminou, e aí a gente atrai as pessoas ali ao nosso redor, faz aquela grande transformação, um Eurípides Barçanufo, um Buda. Basta um se iluminar para transformar, para ter ali realmente a, a, a grande transformação dos outros. A obra se processa a partir da nossa iluminação. Então, o trabalho tem que nos transformar. Porque é mais fácil fazer coisas, pessoal, do que mudar a si mesmo, não é? É mais fácil fazer coisas fora do que mudar a nós mesmos. Né? Então, está aí a pergunta 255. Quando se perguntam a Emmanuel sobre a caridade espiritual ou a caridade material, então o que é que ele deveria fazer? Essa ou aquela? Aí Emmanuel vai dizer que fora da caridade na salvação é muito claro para a gente perder tempo. Toda caridade desinteressada é um reforço divino, etc. Mas ele vai dizer que o trabalho imediato dos tempos modernos é o quê? É o dar? Qual que é o mais urgente? O trabalho imediato é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. A caridade é importante, mas o imediato é a nossa iluminação.
E aí vai lembrar da importância da evangelização, né? Com a mudança, com a coisa, e vai dizer que a gente não pode desprezar a caridade material, né? Mas muitos se perderam aí nas obras e esqueceram a grande obra, porque isso também é obra, é a nossa transformação, não é o quê? Esqueceram da iluminação dos espíritos encarnados. Então nós precisamos lembrar da cristianização sincera, né, em que a gente deve voltar, antes de tudo, para essa questão, como está lá no livro 255. Tá? Então, vamos lembrar de quê? O que é mais urgente? É a iluminação interior, melhorando seus valores do coração, ou seja, morais, e o do intelecto, da inteligência, porque também precisamos desenvolver o nosso intelecto. Né? E aí vamos ver a importância da disciplina. No trabalho, nós vamos precisar da disciplina, sim, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas quando a gente estuda lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, a gente lembra que antes do Emmanuel falar para o Chico da disciplina, 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 ele colocou 3 coisas, que foram o quê? Trabalhar, estudar e esforçar-se no bem. E isso ninguém fala, o pessoal só fala da disciplina, disciplina, disciplina. Mas o Emmanuel falou isso primeiro aí, trabalhar, estudar, esforçar-se no bem. E aí o Chico disse, mas o senhor acha que eu tenho condição de cumprir isso? Sim, desde que você cumpra os 3 pontos básicos do serviço. E quais são eles? Disciplina, disciplina. E por último, disciplina. Então, não esqueçam, não é, da disciplina, fundamental, sobretudo para o trabalho, para a gente poder realmente fazer uma missão muito mais produtiva, melhor para nós e para todos os outros. Lembrar também da aceitação. A gente está aqui para quê? Para se autoaperfeiçoar. Viram lá aquela questão que eu trouxe do Livro dos Espíritos? Nós estamos aqui para mudar os outros, nós a gente não consegue mudar os outros, pessoal. A gente consegue educar os nossos filhos quando estão sob a nossa tutela, que é importante, né? Mas precisamos, sobretudo, aceitar o maridão, a esposa, a sogra, os outros, né? De modo geral. A aceitação da nossa condição que a gente se encontra, espiritual, financeira, emocional. Aceitação da nossa expiação aqui na Terra. Todos nós trazemos expiações neste mundo, ainda de provas e de expiações, a aceitação das enfermidades. O Chico chegou a dizer que 50% da cura chama-se aceitação e que os outros 50% vêm com o tempo, devagarinho. Mas a gente sofre porque a gente não aceita. Muitas vezes não aceita a si mesmo. Não se perdoa, se cobra excessivamente, sofre muito com isso, se atormenta. Né? E o Haroldo pede para a gente sempre questionar por que você está aqui, onde você está, com as pessoas que você está e nasceu. Não é por acaso que a gente reencarna naquela família, não é por acaso que a gente casa com alguém. Tem um aprendizado, tem uma lição. São pessoas que precisamos de uma atenção mais efetiva nossa, mais dedicada. As doenças que nós trouxemos ou que estamos manifestando nesse instante, o que elas estão querendo nos ensinar? Não é? Há, inclusive, um livro de um psicólogo e um médico alemães, o Dr. Thorwald Beflesen e o Dr. Rutger Dolk, chamado A Doença como um Caminho. Não é um livro espírita, não, mas é interessante, mostrando como fazer autoconhecimento através das doenças. Naquele seminário completo lá de autoconhecimento, a gente explica melhor, tá? Verificar quais são nossos talentos que o Pai nos confiou. O que é que você consegue ajudar com mais facilidade? Né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar na área da divulgação. Eu percebi, olha, eu tenho a impressão que eu posso ajudar bem fazendo esse trabalho. Então, vamos ajudar, vamos fazer o trabalho da área da divulgação. Né? Não verificar, o que eu posso fazer na área da educação. Então, eu sou facilitador do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porque é onde eu percebo que eu tenho alguma facilidade. Né? Então, identificar o talento é fundamental para você também focar na sua missão. Ver como é que você é mais produtivo, mas verificar também quais são as suas limitações. Né? Quais são as suas limitações? Né? Não só os talentos, que são os dons, as facilidades, né? Mas verificar também as limitações. Vejam que Jesus mesmo se impôs limites. Quando está lá na passagem da mulher Cirofenícia, que vai pedir para curar sua filha, e Jesus vai dizer, não, mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu só vim pregar para esse povo aqui de Israel. Quem vai pregar para vocês é Paulo, é Tiago, é João, os outros, não é? Ela não era judia. Mas ela vai dizer, mas Senhor, e ele vai dizer,
um ditado como conhecido na época. E não é justo tirar o pão das mesas dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer, mas senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele então, que não era só justiça, era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Né? Mas veja, ele pôs limites, eu só vou pregar para esse povo aqui. Eu tenho esse período aqui na Terra, então o que eu vou fazer? Ele não, a gente às vezes quer abraçar o mundo, né? Quer ser o Salvador, o Messias. Não, calma, é distante da gente isso. Né? Identificar o desejo central, como no livro Ação e Reação nos ensina, não é? Os obsessores vão falar, dar uma aula lá para o André Luiz, eu acho que é para o Druso, eu acho que é o Druso acho que é sim, ou é o Gúbio ou o Druso, tá? E a gente vai descobrir então que os obsessores nos estimulam, eles amplificam esse desejo central. Todos nós temos uma crenca principal. Uns é na área, por exemplo, da sexualidade, outro é o orgulho, outra é aquela outra. Então, temos que aprender a educar os desejos, senão a gente vai ter como se fosse uma gula espiritual. Importante não ser escravo dos desejos, que a gente acaba sacrificando outras coisas importantes, como a nossa relação, a nossa espiritualidade, a nossa família. Tem nada, não é um problema você desejar, por exemplo, a prosperidade material, mas sem sacrificar as outras coisas, né? E sem ser escravo dos bens materiais, né? Porque a experiência nos enriquece, boas ou más, algumas são muito dolorosas. Precisamos de um esforço constante sem alimentar a culpa, mas evitar o excesso de cobrança. Senão, em vez de reforma íntima, a gente vai fazer o quê? Tortura íntima. E claro, também não é para evitar a acomodação, não é para se acomodar. Ah, não, então posso ter várias reencarnações? Não, não vamos nos acomodar. Buscar o autodomínio, né? Paulo desenvolveu isso muito bem, ao ponto dele dizer, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E a gente perguntar, quem é o Senhor de mim? Eu mesmo? Quando a gente tem um conflito, alguém fala uma coisa, eu consigo me controlar? Ou aquela pessoa me tira do sério? Então ela está sendo senhora de nós, né? Então a gente precisa lembrar disso. O equilíbrio. Então a gente tem que amar o próximo do mesmo modo que a gente deve amar a nós mesmos. Lembrar que amar a si mesmo não é dar-se coisa, é cuidar espiritualmente de você. Estudem o que é auto-amor no livro Consolador. Pergunta 351. Vai ser uma grande lição para todos nós. Eu fiquei muito surpreso com as respostas da questão 351 sobre o que é auto-amor, segundo o Evangelho. A caridade do exemplo, a importância do nosso exemplo. Na hora que a gente se transforma, o nosso exemplo contagia, modifica, faz uma obra imensa, não é? E a importância do orar, estar sempre buscando a oração, né? Fazendo como se fosse uma higiene espiritual, a gente toma banho, a gente escova os dentes, e a nossa higiene espiritual, a gente tem que estar orando, né? Sempre que a gente puder, eu oro antes das refeições, que é bom que eu não esqueça. E vigiar também, então vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, as palavras. E vigiar também, então vigiar os pensamentos, um seminário sobre o poder das palavras, sobre o poder das palavras. A gente até um seminário sobre o poder das palavras, sobre o poder das palavras, tanta coisa equivocada. Interessante como a gente e ao mesmo tempo desenvolver o desapego do resultado, como Krishna ensina no Bhagavad Gita. E ao mesmo tempo desenvolver o desapego do resultado, o do resultado como Krishna ensina no Bhagavad Gita. A gente vai fazer a nossa parte, discípulo Arjuna, mas o resultado às vezes nem colhe numa encarnação, vai colher depois. A gente vai fazer a nossa parte, muito tempo, não? Mas o resultado às vezes nem desenvolver o bom senso, a gente lembra de Allan Kardec, sendo referido por Camille Flammarion, desenvolver o bom senso, a gente lembra de Allan Kardec, que maravilha que Camille Flammarion como bom senso. Aí Jung falou muito disso, chamou de individuação nos processos da psicanálise. Aí Jung falou muito disso, chamou de descoberta quem somos nós, seguir realmente quem somos nós, não sermos mais cópias do mundo, dessa descoberta quem somos nós, mas sermos originais. Nós nascemos originais, mas morremos cópias, ele dizia. Mas temos ajude, mas aceite as pessoas. Nós nascemos claro que os menores precisam da nossa orientação. Ajude, mas aceite. Agora buscar e fazer. Claro que os menores precisam da nossa vontade de Deus, né? Porque a fidelidade a Deus, agora buscar e fazer, no capítulo 6, é muito importante. Deus, né? Porque os apóstolos estão perguntando a Jesus logo no início do livro Boa Nova, é muito importante. Qual seria a primeira das virtudes? Logo no início Jesus vai dizer que na casa de Deus a fidelidade deve ser qual seria a primeira das virtudes? Ser fiel a Deus. Vai dizer que na casa não é somente acreditar em Deus, mas ser fiel aos seus mandamentos, ser fiel a Deus. Não é somente acreditar em Deus, mas ser fiel. Era muito fiel a Moisés, mas também foi muito fiel ao Evangelho. Paulo foi muito fiel. Vejam que ele não se comparou, não ficou imitando os outros, não abraçou a missão dos outros, fez um caminho próprio. Vejam que ele não seguiu se a comparou, inspiração que recebia de Estevão, de Abigail, do próprio mestre.
Então o Haroldo chega a dizer que quem se esforça e busca sintonizar com o alto sempre passa a ter um GPS com o alto. A gente passa a ter um GPS a nos guiar na nossa missão para a gente ter. Então vamos buscar a sintonia. A gente passa a ter um GPS a nos guiar na nossa missão para o evangelho no lar. Então vamos buscar a sintonia, tão esquecido, não é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Tão importante, tão a gente vê o Haroldo lembra que não há missão não vem com um mapazinho por escrito. A tarefa vai ser desenrolando o Haroldo lembra que não há missão não vem com um mapazinho nenhuma missão é igual a outra. A tarefa vai ser desenrolando durante o trabalho em você. Nenhuma missão é igual a outra em nós. E o trabalho vale pelo que ele faz em você, o que ele faz em nós, né? E aí tem os conselhos de Abigail: ama, trabalha, espera, perdoa. Então nós vamos lembrar do primeiro, ama, do amor. O Haroldo vai chegar a dizer que muita inteligência pode atrapalhar. E estava atrapalhando Saulo. A gente, às vezes, tão inteligente, a gente se arvora em ser dono da verdade. E isso estimula cada vez mais o nosso orgulho, porque orgulho não é satisfação. Orgulho é se achar superior aos outros, né? A se colocar no direito de condenar, de julgar, de criticar as pessoas, não é? E a tarefa que amamos é mais agradável para nós. Então, fazer algo com amor faz toda a diferença. Por isso que é importante identificar a vocação. A segundo item de Abigail, trabalha. Então, a importância do trabalho disciplinado, né? Valorizar os minutos, não deixar para depois. Importante esse conselho que ela deu também para Paulo. Né? E espera. Então, o desapego do resultado, como nós mencionamos, e o tempo de Deus, tudo vem no tempo dele, não é no nosso tempo. Né? E aí a gente vai ter, o final, perdoa, porque os relacionamentos ficam impossíveis sem o perdão, pessoal. Como é difícil se a gente não perdoa, não é? Então, no finalzinho da sua batalha, ele vai dizer: combati com bom combate, guardei a fé. E vai dizer muitas frases maravilhosas, né? Quem conhece Jesus novo homem, o amor do Cristo nos constrange. Esse homem, meus amigos, que naufragou várias vezes, que recebeu tantas vezes 39 chibatadas, que foi preso, não é? Que foi incompreendido, apedrejado, não é? Ele vai, mesmo sofrendo tudo isso, e como está narrado em Colossenses por ele mesmo, ele vai dizer, né, mais adiante: de tudo dai graças, porque esta é a vontade do nosso Pai em Jesus para convosco. De tudo dai graças. Olha, esse homem que passou por tantas dificuldades, né, para que a gente se torne uma carta viva do Evangelho. E quando ele então encontra essa iluminação interior, quando ele realmente está com a sintonia perfeita ali com o pensamento do Evangelho, ele vai dizer, vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Olha essa frase que está lá no diálogo do Paulo com Barnabé em Paulo Estevão: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, não podemos esquecer a caridade material. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Olha que coisa importante a gente ver lá no livro. Paulo Estevão já tinha essa explicação da iluminação. Jesus nos falando da importância das obras, sim, a cada um segundo suas obras, mas lembrem que a obra também é a nossa transformação, tá? Não são obras só exteriores. E aí a gente conclui: não está escrito, vós sois deuses? Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós, está lá no Salmo 82. Então Jesus se refere a esse salmo. Nós somos divinos, somos filhos do Altíssimo, então temos a característica da divindade também, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Olha a importância das obras. E as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Né? E ele fala do amor, da caridade, traz o hino à caridade, como está na carta aos Coríntios, que devemos todos ler. Ele termina encerrando dizendo que a maior delas, dessas virtudes, né, que permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Aí é o amor ágape, então o amor incondicional, o amor universal. E Paulo, então, diz que a maior delas, porém, é a caridade. E aí, Casimiro Cunha fecha com a arte espírita, que a gente começou aí também, vai nos trazer o poema Supremacia da Caridade, do livro Parnaso de Além Túmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira.
supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado, Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então fica o convite de Casimiro Cunha, Supremacia da Caridade, analisando essas 3 virtudes de Paulo. Nosso muito obrigado. Vamos para as perguntas, né? Está aí o nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa. Lá tem mais de 1000 vídeos com centenas de temas de palestras espíritas. Está lá, né? O nosso e-mail também, nazarenofeitosa@gmail.com, e a gente tem um blog, nazarenofeitosa.com.br. Tá? Vamos então para as perguntas. E que bom que o Zé Luiz está aí, o Adilson, para me ajudar. Ô Nazareno, que noite, que momento agradável, enriquecedor para as nossas almas. Bom, gente, então, eu, uma vez mais, quero agradecer ao nosso irmão Nazareno pela beleza dessa noite e abrir o espaço para perguntas que eu peço sejam perguntas breves, para que possamos ter mais pessoas perguntando. Primeiro, parabenizar pela essa viagem aí dentro do cristianismo, do espírito, e essa bela aula que nos deu, né, nos exclamando aí a transformação, a superação, a mudança e o nosso crescimento. Mas eu queria explorar um pouquinho mais. Você falou no início que ia falar alguma coisa sobre o deserto. Paulo parece que foi para o deserto e ali, esse deserto interior, né? Queria que você comentasse também sobre isso. Você acabou falando, mas eu queria ouvir mais um pouquinho de você sobre isso. Obrigado, Wilson. Obrigado aí pelo seu carinho. Pessoal, antes lembrem que eu usei muito material do Haroldo, do Simão, Pedro e do nosso querido Dr. Sérgio Lopes, tá? Então, confiram as palestras lá, vocês vão ver que lá tem um material riquíssimo que eu fiquei impressionado. Há muitas versões da palestra do Haroldo, mas essa que ele fez em Munique ficou assim, apesar de ter só 1h15, não é um seminário longo, completo, ficou muito completo, estava muito inspirado naquela noite, tá? Então, assim, além de ter aquele meu que eu falei que é um seminário mais longo, de 4 horas, sobre Senhor, o que queres que eu faça? A nossa missão, alguma coisa assim no título. Vocês encontram no nosso canal também, tá? Wilson, na verdade, eu coloquei ali no roteiro, mas não era o foco falar do deserto, não. Eu sei que quem tem palestras sobre essa questão do deserto é o Rossando Klinge, que é psicólogo, né? E ele explora muito bem esse tema também, fala da condução de Davi, não é? Quando no Salmo de Davi, falando que o Senhor é o bom pastor, que nos conduz nos pastos verdejantes, e aí ele vai falando ali a comparação, é muito interessante, vale a pena conferir. Mas o deserto seria esses momentos de sofrimento, muitas vezes, então, por exemplo, o meu deserto principal foi uma quebra financeira. A gente tinha uma empresa grande, na cidade de Recife, e infelizmente quebramos assim, de perder todo o patrimônio material, né? Felizmente o papai tinha aposentado e a gente conseguiu ficar bem por conta da aposentadoria dele, assim, mas a gente teve que baixar muito o padrão de vida. Eu era ateu, eu fui ateu até 20 e poucos anos de idade, e bateu uma depressão assim imensa. Então foi naquele deserto do sofrimento da quebra financeira, que foi um sofrimento prolongado, foi pelo menos uns 3 anos assim, sem conseguir salvar a empresa, fazendo o que era possível, e depois, e junto com essa depressão que se abateu sobre mim. Eu ia tirar minha vida, porque desde criança eu trago o transtorno afetivo bipolar.
Então, eu tenho essa enfermidade, é uma sequela de um suicídio que eu cometi numa vida anterior. Então, a gente traz essa sequela, uma hérniazinha na cervical, por ter pulado de uma grande altura, e até a coluna esses dias tem incomodado bastante, não é? E o deserto foi essa grande depressão que passou. Aí foi lá que eu encontrei respostas. E se não fosse as obras do Senhor Allan Kardec, eu teria tirado a minha vida. Então eu devo a minha vida à doutrina espírita, tudo que eu puder fazer é muito pouco. E são então esses momentos que muitas vezes a gente vai se aproximar mais de Deus. É no momento dessas provas decisivas, né? Emmanuel tem uma mensagem chamada também provas decisivas, muito importante. A gente vai ter esse momento de se aproximar mais com o Pai e muitas vezes até de recomeçar do zero. É importante também. Toda mudança gera sofrimento, mas é como a gente aprende, né, que Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior. Então, Deus está no comando, a providência divina está sempre nos amparando, não estamos sós, os bons espíritos familiares, espíritos amigos, nossos mentores, sobretudo, nos auxiliando sempre. Então, persevere sempre. Se você está passando por uma quebra financeira agora, nesse momento de pandemia, você que assiste agora ou mais tarde no YouTube, não desista, tá? Pense que tudo passa e isso também vai passar. Para o nosso querido Chico, no momento de grande sofrimento dele, tudo passa. E a pandemia já está passando, já está boa parte recuperada, pelo menos da economia, vacinação avançando bastante. Então, está acabando, vamos perseverar. Tem muita gente desempregada, muita gente que perdeu suas empresas, né, ou teve que fechar. Então, muita gente desesperada, aflita, deprimida, e vamos confiar em Deus. Não tire sua vida, porque não vale a pena. Né? A doutrina espírita é muito lúcida para falar sobre esse assunto. E a gente tem uma palestra sobre dificuldades financeiras e a providência divina. Procurem lá no YouTube, no canal Nazareno Feitosa. Dificuldades financeiras é uma coletânea interessante também de material. Tá? Obrigado, Wilson, pela sua pergunta. Que beleza o seu depoimento. Obrigado, viu? Se não fosse nossos irmãos médicos, né, eu estou com acompanhamento psiquiatra até hoje em dia, eu uso a medicação e agradeço a Deus pela medicação. Aliás, o Emmanuel recomenda no livro Chico Xavier em Goiânia a psiquiatria, bem como a psicologia e a análise também, né, como ferramentas para nós devemos prestigiar ao máximo os domínios dos avanços da psiquiatria nesse sentido. Chega a falar até dos ansiolíticos e neurolépticos na mensagem. No livro Chico Xavier em Goiânia, que é muito pouco conhecido. Mas como é que você interpretaria "eu combati o bom combate"? Porque você pode tentar lutar de diversas formas, né? Seria o combate justo, seria combater, sobretudo, as suas imperfeições morais. Quantas vezes ele vai dizer, não é, que não faço o que é certo, eu não faço o que não me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo que eu faço é o que me convém. Quantas frases de Paulo mostrando que ele tinha lutas, ele tinha desejos, mas ele aprendeu a dominar aquele desejo, a educar aqueles desejos. Então, o combate às suas imperfeições, às nossas encrencas, o nosso desejo central, a gente se dar conta, meu Deus, o meu problema é o quê? É esse aqui? É preguiça? É maledicência? É ciúme? É inveja? É remorso? As nossas imperfeições morais, que a gente aprende lá no Livro dos Médiuns, no item 252, que são elas que dão aso, elas que permitem a ação dos espíritos obsessores. E eles acrescentam que o meio mais eficaz da gente se prevenir deles, se afastar deles, é atraindo os bons espíritos pela prática do bem. Então, a prática do bem, o trabalho nobre, a gente se ocupando no bem, como a gente se transforma. A pouco e pouco, esse combate aí, que precisamos todos encetar, todos vamos fazer. Não é? Qual o nome do filme que você falou sobre os apóstolos que tem no YouTube? Você procura lá, pode procurar Atos dos Apóstolos, filme lá. O filme, na verdade, e o título é em inglês, é Acts, de Atos, não é? Tem muitas visualizações. Você procura lá, filme completo, Atos dos Apóstolos, tem, inclusive, tá aqui, o canal tem em vários canais. Tem um que eu estou vendo aqui no canal O Crente, tem 3 horas e 12 minutos de duração, é da produtora Visual Bible,
The Visual Bible, de Bíblia Visual, não é? E tem essa obra que é muito interessante. Versículo por versículo. É um drama, é um filme, só que cada passagem tem lá o versículo com a tradução que eles utilizaram, uma boa tradução de Atos dos Apóstolos. Vale muito a pena, a gente fica impressionado. Primeiro eu quero agradecer a todos, ao Nazareno, e eu quero fazer um convite, porque foi falado no livro Paulo Estevão. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou vizinha aqui de Pedro Leopoldo, e o livro Paulo Estevão foi escrito na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, que é um espaço muito bonito. Quando vocês vierem a Belo Horizonte, por favor, visitem a Fazenda Modelo, onde que foi escrito o livro Paulo Estevão. Viu? Vai ser uma alegria muito grande para nós. Queremos agradecer ao nosso irmão Nazareno pelas dádivas dessa noite, para a nossa cultura espírita. Nazareno, faça suas considerações finais. Que é só agradecer a todos, dizer da importância da gente valorizar o conhecimento da doutrina espírita, o estudo, mas, sobretudo, a gente não esquecer dessa tarefa primeira, imediata, urgente, da iluminação interior da gente, né? Do nosso coração e do nosso intelecto. E isso faz com a evangelização, com a cristianização sincera. Então, que a gente tem tanto material, a gente tem tanto conhecimento, que a gente não perca essa oportunidade. Que a gente valorize, como o Saulo, ali, em 1 minuto, ele já fez ali uma grande transformação somente ali de ver o mestre e fazer aquela mudança. E o esforço dele, gigantesco, não é? Não só dele, mas também que a gente aprende de Maria de Magdala, um esforço gigantesco também, mas com Jesus o jugo é suave, o fardo é leve, e a gente, quando descobre a missão, quando a gente descobre a nossa vocação, quando a gente sente que está em sintonia com a vontade de Deus, tudo é mais fácil, tudo é agradável, os nossos olhos brilham, não é? E a gente fica muito feliz de poder realizar aquela tarefa. Eu agradeço porque a palestra foi para mim hoje. Eu achei que ia falar para vocês, mas não teve problema de eu não ter conseguido mostrar todos os slides, porque os slides eu vi, eu estudei, então eu estava precisando escutar, e agradeço ao Dilson, certamente ele foi inspirado aí no momento da escolha do tema. Muito obrigado, continuem firmes aí nesse trabalho de estudo, prestigiando a Associação Médico Espírita do Espírito Santo. Eu quero convidar a todos a deixar o coraçãozinho para o nosso querido Nazareno. Obrigado a todos pela presença, pela companhia dessa noite, de tanta vibração positiva, de tanto carinho de todos os corações aqui presentes. Obrigado a todos os irmãos, do Lilia, Sebastião Santana, Érica, olha a Érica aí, ó. Ruth, Zoel, oi Zoel, meu amigo. Um coraçãozinho aqui mais um coraçãozinho para todo mundo aqui, por Vani, todos aqui presentes. Heloísa, quanto tempo, Heloísa, que eu não te vejo. Wilson, Ivanilda, Dorinha sempre escutei, né, Dorinha? Já viu a Alessandra, filha da saudosa Dona Sônia? Alessandra, tudo bem, Sandra? Que bom. Então tá bom, um beijo a todos. Foi boa a experiência de hoje, pessoal? Foi, né? Maravilhosa. Quem teve alguma percepção? Obrigadão, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Todo mundo aí.